Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Rodrigues, sou um missionário retornado da Missão Cabo Verde, servi nos anos 2009 a 2011 e fui convidado para compartilhar um pouco do programa Vem e Segue-me semanalmente aqui com vocês. Vamos discutir, vamos aprender juntos alguns dos princípios desse programa inspirado da igreja. É uma honra poder ajudar e colaborar, sendo ajudado e colaborado por todos os missionários retornados da Missão Cabo Verde e os demais que nos assistem. Bom, não preciso falar o prazer que foi ter servido em Cabo Verde, né? Eu sou brasileiro, vivo aqui no norte de Minas Gerais, numa cidade chamada Montes Claros, e como vocês podem ver pelo meu sotaque, temos muitas coisas que se assemelham, mas também temos muitas coisas que podem ser diferentes, então peço desculpas se por acaso expressar alguma coisa aqui que não seja semelhante ao que vocês entendem ou que soe de maneira confusa, tá bom? É só mandar nos comentários, mandar mensagens que a gente vai tentar esclarecer, ok? A cada semana, a igreja, através desse programa inspiradíssimo, que é o Vem e Segue-me, nos ajuda a compreender princípios e doutrinas que nós podemos aplicar em nossa vida diária, a fim de fortalecer nossa fé e de nos mantermos firmes neste caminho. Não é fácil, há muitos desafios, há muitas coisas que interferem em nosso desejo, em nossa vontade de sermos mais semelhantes a Jesus Cristo, porém sabemos que com Ele e através dele todas as coisas são possíveis. Na designação dessa semana, ou seja, de segunda-feira, dia 18 de maio, até domingo, dia 24 de maio, nós temos os capítulos 25 a 28 do livro de Mosias. Bom, a extensão desses capítulos não é muito grande. Nós temos aí cerca de 10 páginas na versão em português das Escrituras, do livro de Mórmon, e é uma leitura tranquila, muito boa e cheia de princípios práticos. Aqui vamos ver que no capítulo, nesses capítulos nós vamos ter um resultado de algo que vem se estendendo há algum tempo, que é a reunião do povo nefita. Durante muito tempo esse povo ele foi disperso, ele foi agrupado em vários locais geograficamente distantes. Muitos não sabiam da existência ou da situação que viviam uns aos outros. E com isso, depois de algumas tribulações que vimos aí nos estudos nas semanas anteriores, esse povo então passa a ser um povo unido. Então no capítulo 25, nós vemos que esse povo agora é chamado um povo de Deus. Então, até chegar a esse ponto, eles passaram por aflições e dificuldades, como eu citei, mas vemos que uma coisa era responsabilidade de Alma, e também depois de Mosias, e daqueles que desejaram e se qualificaram para ser um instrumento nas mãos do Senhor, que é a escolha do que ensinar, do que pregar a este povo. Então, no versículo 15, nós vemos o seguinte: E Alma falou, estando o povo reunido em grandes grupos, e ele foi de grupo em grupo, pregando ao povo arrependimento e fé no Senhor. Então, isso é um grande foco, e nós devemos ter isso também como foco para nós, tá? Então, assim, podemos continuar ensinando, podemos continuar pregando e compartilhando nosso testemunho de que o importante é pregarmos arrependimento e fé no Senhor. As pessoas precisam de arrependimento, do conhecimento do processo de arrependimento e desenvolver uma fé inabalável no Salvador Jesus Cristo. Porque é isso que vai salvar e é isso que vai ajudar as pessoas a superarem as dificuldades, as provações e serem grandemente abençoados, como esse povo acabou se tornando. Eram chamados o povo de Deus, né? E o Senhor derramou seu Espírito sobre aquele povo a partir do momento em que desenvolveram o arrependimento e a fé nele. Então isso é algo fundamental em nossas vidas. Bom, no capítulo 26, nós vemos que aquele testemunho que as pessoas adquiriram lá quando o rei Benjamim pregou a palavra e que eles mudaram o coração e desejaram fazer os convênios também com a Alma nas águas de Mórmon, alguns dessas pessoas eram muito jovens naquela época. Então eles não mantiveram a mesma conversão, o mesmo desejo de continuar. Eles começaram a se desviar desse caminho, a não ter o desejo de fazer parte dessa obra, e é aquela questão que vemos muito hoje na igreja também.
jovens que nasceram dentro do convênio, jovens que começaram a ir para a igreja quando criança e à medida que foram crescendo não conseguiram andar pela luz do testemunho de seus pais, que é realmente algo que não acontece. Cada um deve ter sua luz própria e seu testemunho próprio. Então aqueles jovens que nasceram dentro da igreja, no evangelho, mas não tinham testemunho, começaram a ser dissidentes do povo. E essa dissidência levou aqueles jovens a atrapalhar os caminhos do Senhor. Levou a um ciclo de perseguições, de dificuldade entre o povo, de fazer com que acontecessem iniquidades que não estavam pelo menos nos planos de Alma, que começava a organizar e expandir a igreja do Senhor, e Alma teve dúvidas então sobre como proceder junto àquele povo. E hoje em dia, para muitos de nós que somos líderes na igreja, às vezes também temos muitas dúvidas sobre como proceder quando algum assunto novo, alguma situação nova, ela surge para nós. A melhor maneira que temos que fazer é buscar a orientação do Senhor. O Senhor traz através dos nossos líderes gerais e dos manuais, das escrituras, muitas coisas que podem nos guiar para tomar as decisões. Muitos conselhos, muitas instruções, treinamentos, etc. Mas muitas vezes vamos ter que buscar dentro de nosso próprio coração, dentro de nossa própria consciência e inteligência, uma maneira de resolver as coisas e então pedir ao Senhor que possa confirmar em nosso coração, em nossos sentimentos, se essas coisas são realmente aquilo que Ele espera que possamos fazer como líderes chamados por Ele. Então, os líderes devem buscar entender a vontade do Senhor e aplicar essas coisas como aconteceu com Alma, que não tinha muita ideia do que fazer a respeito daqueles que estavam perseguindo a igreja, mas, enfim, quando ele foi buscar essa orientação, o Senhor disse a ele: abençoado és tu, Alma. Então, pela forma como Alma buscou o Senhor em oração, em instrução, ele foi advertido sobre como guiar, como conduzir aquele momento da igreja. E o que ele fez? Ele pregou novamente fé e arrependimento. E aqueles que se voltaram para o processo de arrependimento e desenvolvimento da fé, eles então receberam uma revelação pessoal, um testemunho pessoal. E uma coisa que é fundamental, eles foram perdoados. Porque o Senhor diz lá no versículo 30, capítulo 26, versículo 30. Sim, e tantas vezes quantas o meu povo se arrepender, perdoá-lo-ei de suas ofensas contra mim. Então a gente é um povo pecador. Sempre vamos estar errando, sempre vamos estar com dificuldades de guardar algum mandamento, algum princípio ou elevar nossos padrões. Porém sabemos que quantas vezes nós nos envolvermos completamente no processo de arrependimento, o Senhor ele vai nos perdoar e nós vamos sentir a paz do processo e o milagre do processo de arrependimento e do perdão. Portanto, é assim que devemos proceder. A consequência desse processo de arrependimento é exemplificada por Alma, o filho. Tá? Alma, filho do profeta, do líder, do sumo sacerdote da igreja, era um dos que perseguiam os membros fiéis da igreja e que começou a desviar muito do caminho. E Alma então tem uma experiência grandiosa que muitos conhecem, que foi a de ter visto um anjo do Senhor perguntando a ele: por que você está perseguindo a igreja de Deus? O Senhor ele vai estabelecer a obra dele, não tem quem vai conseguir impedir isso. O Senhor ele vai fazer de tudo para que essa obra continue. Se alguém quiser se opor, essa pessoa vai ser retirada do caminho. E Alma teve a oportunidade de se arrepender, Alma teve a oportunidade de, depois daquela visão e por meio das orações de muitos, orações com fé, elevando os pensamentos e o desejo para que a Alma recuperasse as forças, Alma então reconheceu que era necessário sair de um estado carnal e decaído rumo a um processo de retidão. E isso muitas vezes acontece conosco, talvez numa proporção menor. Talvez não cheguemos a perseguir a igreja do Senhor, mas podemos estar atrapalhando de alguma maneira, podemos estar diminuindo a nossa capacidade de sermos instrumentos eficazes na mão dele. Então é fundamental que nós possamos sair do nosso estado carnal e decaído e buscar uma retidão pessoal, um processo de santificação, um processo de aperfeiçoamento. Novamente digo para vocês, não é fácil, sabemos disso,
mas é possível se nós nos dedicarmos e se tivermos confiança no Senhor. Todo esse esforço fez com que Alma e os filhos de Mosias tivessem o desejo de pregar a palavra. Os filhos de Mosias, mais intensamente, lembraram-se da grande motivação para fazer a sua missão entre os lamanitas. Eles já tinham pregado muito entre o seu próprio povo, esclarecendo que o que eles estavam fazendo era errado e que eles precisavam se arrepender e pedindo desculpas pelas coisas erradas que tinham feito. Porém, eles acharam que era pouco. Então, depois de ter feito esse primeiro processo de sua etapa de sua missão, eles então queriam mais. Eles queriam pregar a palavra entre os lamanitas para que talvez os lamanitas diminuíssem o ódio contra o povo nefita. E aí mais para frente vamos ver nas semanas seguintes o sucesso do trabalho dos filhos de Mosias. Alma, Mosias foram pais que, claro, ao lado de suas famílias, suas esposas, tiveram grandes preocupações com seus filhos. Preocupações que nós podemos vir a ter um dia ou já estamos tendo, né? De ter filhos que às vezes têm dificuldades, dão trabalho. Mas se nós orarmos com fé, dedicação, confiança no Senhor, podemos ter um resultado semelhante ao que Alma, o pai e Mosias tiveram. Filhos que se arrependeram, filhos que se tornaram ainda melhores do que eles poderiam imaginar. Então, que nós possamos ter fé e confiança, né? Essas escrituras desses capítulos de Mosias 25 a 28 diz que nós precisamos nascer de novo, nos arrepender, desenvolver fé em Jesus Cristo, né? Pregar o Evangelho. Podemos continuar nossa missão, podemos continuar ajudando muitos a conhecerem as maravilhas que nós conhecemos dentro do Evangelho. Podemos voltar ou então fazer um pouco mais, como os filhos de Mosias desejaram, fazer um pouco mais, caminhar aquela segunda milha e levar essa palavra a muitos outros. Que nós possamos entesourar essas palavras dessa semana do Vem Segue-me, ponderar nessas coisas, né? Utilizarmos do manual para anotar as nossas impressões, para investigar um pouco mais nas referências, né? Tirar as nossas próprias conclusões, fazer as nossas reflexões, porque eu sei que através desse programa nossa semana será mais fortalecida, nós poderemos ajudar dentro da nossa casa, dentro da nossa família e prosseguir firmemente neste caminho. Deixo com vocês o meu testemunho de que Cristo vive e que por meio dele nós podemos ter grandes bênçãos por meio do arrependimento, que através de uma fé firme, fiel nele, vamos sobrepujar as dificuldades, vamos passar pelos desafios, vamos adquirir e aperfeiçoar o nosso processo de revelação pessoal e vamos sair de nossos estados decaídos, carnais, para a retidão. Em nome de Jesus Cristo. Amém.